Olá, aqui é a Andrea, falando sobre fotografias e afins. No último vídeo, nós falamos sobre o foco, conversamos sobre como você obter mais foco nas suas fotografias e assim você conseguir ter as suas fotos de uma forma mais agradável ao olhar. Eu falei um pouco também sobre as fotografias automáticas, dei o exemplo da minha própria câmera. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, olhem lá o vídeo anterior e qualquer dúvida vocês podem deixar lá no vídeo ou qualquer comentário que vocês quiserem. Hoje nós vamos falar de um outro assunto que, na minha opinião, com certeza também é imprescindível. Aliás, todos os assuntos são bem importantes. E aí a gente vai cada dia falando de um assunto, porque são muitas informações, né? Mas é só ir aplicando na prática que fica depois tranquilo. Vamos falar então de uma das regras da fotografia, que é muito usada hoje em dia, que é a regra dos terços. Você já ouviu falar nessa regra? Algo que é imprescindível aí na fotografia e o que diferencia uma foto que seja agradável ou não aos olhos, sem dúvida nenhuma, é a composição da foto, né? E a composição nada mais é do que a forma como você ajusta os elementos que estão ali na sua foto, que vão ficar na sua foto, ajusta eles de forma harmoniosa dentro ali do quadro da sua fotografia em si. E para você conseguir então essa composição, a gente usa algumas regras. Existem várias regras que você pode usar para te auxiliar aí nessa composição, e hoje nós vamos falar em uma das que eu acho uma das mais simples, né, de todas as regras, que é justamente, como eu falei para vocês, a regra dos terços. Então, o que é a regra dos terços? A regra dos terços nada mais é do que linhas que você tem, linhas imaginárias que você tem na sua foto, e essas linhas elas servem como guias para você colocar ali o seu motivo, né, o seu ponto mais forte da foto, justamente em cima das linhas. Então, basta você, vamos aqui imaginar, né? Essa regra dos terços, essas linhas, elas são 9 quadrados. Se você for fazer a divisão, né? Elas são 9 quadrados ali na sua tela, formando 3 retângulos. Então, você tem 3 retângulos na vertical e você tem 3 retângulos na horizontal, de tamanhos iguais ali dentro da tua tela. E quando você faz esses retângulos, você tem 2 linhas, né, na vertical, 2 linhas na horizontal, como se fosse o próprio símbolo do hashtag, sabe? 2 linhas para cá e 2 para lá. E você tem o cruzamento dessa linha, né? Dessas linhas. Você tem a intersecção dessas linhas. E a intersecção dessas linhas é justamente um dos pontos principais aí da regra dos terços. Então, você vai usar o seu ponto principal da fotografia, ou o seu ponto forte, como queira, da fotografia, em cima desses pontos. Então, você imagina essa linha, imagina todo esse cenário na hora de fazer a sua foto, olhando pelo visor da câmera, você imagina essas linhas e aí você tira os pontos fortes em cima da intersecção, ou mesmo que não seja na linha da intersecção, em cima da própria linha que esteja cortando ali no momento. Mas a regra principal para você utilizar a regra dos terços é realmente você usar essas linhas como guias para você demonstrar, como se você estivesse guiando o próprio olho da pessoa que está observando a foto,
até o seu interesse, né? Até o seu motivo principal daquela foto. Uma forma interessante de você imaginar isso é quando você vai fazer alguma foto que tenha um horizonte, por exemplo, você está numa praia, você tem o céu, você tem a água do mar e você tem a areia. Então é bem interessante que você coloque o seu horizonte ali entre mar e céu, você coloca a linha de cima. E se for possível, né, entre a areia e o mar, você coloca a linha de baixo. Então você vai ter uma faixa de areia, uma faixa de água, uma faixa de céu. Essa seria uma forma bem simples de você utilizar essa regra dos terços. Outra forma também muito interessante, vamos supor que você só tenha faixa de água e faixa de céu neste mesmo exemplo. Você então, de qualquer forma, você vai posicionar ali no seu horizonte a linha, uma das linhas, né? Ou a linha de cima, ou a linha de baixo, bem em cima do horizonte. E aí o resultado da foto é que você vai ter aí 2/3, ou 2/3 de água, ou 2/3 de céu. E aí você pode ver o que é mais interessante para você ali na foto, mais céu ou mais água. Mas aí o interessante realmente e o que faz você usar essa regra dos terços é você fazer o posicionamento, então, dessas linhas guias, tanto as linhas horizontais quanto as linhas verticais, dentro da tua foto, né? E pensando nisso, é muito importante, então, que quando você esteja tirando uma foto, você escolha qual que é o seu objetivo ali principal da foto, né? Você está tirando, por exemplo, uma foto do pôr do sol, o que seria mais interessante ali talvez seria o próprio sol na foto. Ou se você está tirando a foto do pôr do sol, mas tem um barco, então o seu ponto foco ali, o seu ponto principal seria o barco que está passando. Então é importante você fazer essa escolha para que você possa compor a foto e fazer o melhor enquadramento possível, né? A partir da tua escolha do que você quer como ponto principal, o primeiro ponto principal, o primeiro personagem, né? A partir dessa escolha, aí você faz toda a sua composição na fotografia, na tua foto. Se vocês viram no último vídeo que eu falei sobre o foco, isso inclusive se encaixa no próprio assunto do foco, né? Não adianta nada você escolher então o seu ponto principal para fazer, para ficar posicionado na intersecção das linhas e você não dá foco àquilo. Então a foto realmente não vai estar dentro da sua regra, vai ficar bem estranho e não vai ficar nada muito interessante de você, visualmente falando, não vai ficar tão legal essa foto. Então o foco ele tem que estar ali na sua intersecção das linhas, em uma das intersecções, né? Vão ser 4 pontos de intersecção, ou ainda, se você escolheu de ficar em uma das linhas, né? Aqui na horizontal ou na vertical, que o seu foco esteja ali no seu ponto de interesse, combinando com a sua linha guia, né? Uma das sua linha guia que foi a escolhida no momento. Ou ainda se você escolheu outras e conseguir fazer essa composição, também vai ficar muito bom. A regra dos terços, na verdade, ela é uma versão simplificada de uma outra regra na fotografia, que é chamada de proporção áurea. Então, essa regra, ela é uma regra utilizada desde a época antiga, das épocas antigas. Era utilizada na arquitetura, na pintura, e era uma regra assim, muito utilizada realmente para você fazer todo um estilo de arquitetura, todo um estilo fotográfico muito usado pelos pintores. E aí, se você olhar essa regra áurea, ela é muito
Ela é muito interessante também na forma de fazer as linhas de intersecção, mas algumas pessoas acharam ela muito complexa, e se você for olhar então a regra dos terços, ela chega muito próximo à proporção áurea. Então a gente fala que ela seria uma simplificação, né, da proporção áurea, que dependendo aí do assunto da fotografia, cabe muito bem também. Justamente porque seria mais fácil, né, você também enxergar essas intersecções. Só de eu falar aqui, acredito que vocês já devam ter aí imaginado, conseguiram mais ou menos aí imaginar, não sei se vocês querem algum vídeo demonstrando em alguma foto, mas acredito que seja bem simples você imaginar os retângulos na horizontal e os retângulos na vertical. É só lembrar da hashtag, que aí fica bem simples de você saber do que estamos falando. Analisando assim a regra dos terços, ela é muito simples e, ao meu ver, é muito prática de você usar, né? Você pode usar em qualquer equipamento, então desde celular, câmeras compactas, aquelas câmeras de bolso Samsung, as automáticas, as DSLRs, em qualquer tipo de equipamento você pode aplicar essa regra sem dúvida nenhuma. E qualquer equipamento mesmo, porque ela é uma regra tão simples que você pode imaginar na tua mente no momento que você está tirando aquela foto, e aí você consegue fazer a composição ali de imediato. Você tem algumas câmeras que têm a possibilidade de colocar essas linhas no próprio visor da câmera, para você conseguir fazer a tua composição, mas a regra dos terços, você imaginando também, você vai conseguir tranquilamente fazer essa composição na tua fotografia. Então, mesmo sem o recurso, você consegue fazer, né, esse enquadramento ali de imediato. É uma regra que não requer muito, né? Além de não requerer muito equipamento, ela por ser simples, né? Ela não requer muita habilidade também. Então agora, se você tem aí o seu celular, se você tem a tua câmera, aonde quer que você esteja, você pode virar para algum lugar, para uma planta, para uma flor, para um animal que está passando na rua, um cachorro, um gato, e tirar sua fotografia de imediato aplicando essa regra dos terços. Aliás, inclusive, é interessante que você faça isso agora e veja a diferença que já dá na sua fotografia, né? Caso você ainda não use essa regra. E por que você vai usar essa regra dos terços, né? Bom, a gente usa as regras na fotografia para dar mais harmonia, né, nas fotos. Pois a pessoa que está ali observando, né, o observador ali da fotografia, da sua foto, ele vai se sentir bem ao olhar uma foto que tem uma composição interessante, que tem ali um enquadramento legal, um foco muito bom. Então ele vai se sentir bem, ele vai sentir que aquela foto é agradável ao olhar. Ele vai olhar para aquela foto, sabe quando você olha uma foto e fala, não sei o que é, mas eu gostei dessa foto? Então é todas essas regras aplicadas na fotografia que dão essa sensação que a foto é muito agradável, é muito interessante ao olhar. Então eu recomendo que você use a regra dos terços a partir de agora, a partir de já. Como eu falei, não precisa de nenhum tipo de equipamento específico para usar. Você tem um celular, então você pode usar esse tipo de regra nas suas fotos a partir de agora. Mesmo porque o quanto antes você começar a utilizar esse tipo de regra, você vai fixar ela na tua mente e ela vai ficar natural para você depois. E depois que ela ficar natural para você, você vai conseguir agregar outros tipos de regras que são um pouquinho mais complexas aí dentro da fotografia. Então, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Nós falamos então da regra dos terços, que é aquela regra onde você divide a tua tela em 9 quadrados. Então, são 3 quadrados
na parte de cima, 3 quadrados no meio, 3 quadrados embaixo, ou você pode imaginar 3 retângulos na horizontal, 3 retângulos na vertical, ou ainda você pode imaginar 2 linhas cortando a sua tela, o seu visor da câmera ou do celular, 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais, e você vai aplicar a regra dos terços, posicionando o motivo principal da sua fotografia nas intersecções dessas linhas ou em cima dessas linhas, seja ela horizontal ou vertical. Então, recomendamos que você use essa regra a partir de agora. Deixe o teu comentário caso você tenha alguma dúvida, ou deixe qualquer comentário que você preferir. E até o próximo vídeo. Yala, yala!